Olá, família Igreja da Cidade. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso estudo de GDC. Hoje é dia 3 de fevereiro e eu quero compartilhar com você, iniciando aqui o nosso tempo juntos, o devocional de hoje. Está lá em Isaías 56:5, uma promessa de um novo tempo. A eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. O contexto deste texto está falando de algo muito específico a respeito dos eunucos, de pessoas que estavam ali naquele tempo e que eram estéreis, não poderiam ter filhos. Mas como que nós podemos trazer essa realidade daquele tempo para os nossos dias hoje? O que o devocional de hoje vem trazer, como ele mesmo diz, uma promessa de um novo tempo, é de que se você sofreu algo, se você sente que você perdeu algo, se você tem vivido um tempo de renúncia, um tempo de entrega, hoje o nosso Pai, Ele quer nos trazer a convicção e a esperança de que Ele não se esqueceu de você. Ele tem algo preparado para a sua vida, Ele tem algo para te entregar, então que nesse dia você firme as suas convicções nessa verdade, de que Ele vai restituir, Ele vai devolver ou Ele vai trazer novidade para aquilo que você entregou. E o devocional vai acabar dizendo o seguinte: mesmo quando a vida for injusta, podemos nos refugiar na certeza da justiça do Senhor, que é eterna e jamais vai falhar, que você se apoie nessa verdade. E vamos lá ao nosso estudo de hoje. Estamos nesse tempo lendo as cartas do apóstolo Paulo e nesse mês nós começamos a carta aos Gálatas. Então, a cada mês nós vamos estudar uma carta e esse mês essa separada para nós, essa que foi preparada para nós é a carta aos Gálatas. Então, ore por esta série, compartilhe com o seu GDC, e participe ativamente desse tempo juntos, em oração, na leitura desse livro, que com certeza você vai ser muito edificado. E então vamos começar. O Paulo, ele começa a carta já de um modo muito especial, um modo muito convicto. Ele começa dizendo assim: não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então Paulo, ele tinha uma convicção a respeito do chamado dele. Ele sabia quem o tinha convidado, comissionado para aquele novo tempo. Então, nessa carta ele traz poderosas revelações a respeito do que Deus tinha para aquele povo e que hoje pode ser verdade na nossa vida também. Então Paulo, ele sabia da missão que Deus tinha entregado para ele, da missão que Deus tinha entregado para aquele povo. E você? Você tem consciência do seu chamado? Você tem consciência daquilo que Deus tem trazido para a sua vida, a respeito do seu propósito, na sua profissão, aonde Ele tem colocado você? Como que você tem desfrutado os seus dias? Você sabe quem te enviou ou quem tem te enviado para trazer paz, para trazer luz? Lá em 2 Timóteo 2,4 nós lemos: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então no estudo de hoje nós vamos refletir a respeito deste alistamento, a respeito das atitudes que nos permitem acessar essa realidade e viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Ele nos convoca para fazermos. Então como é que nós vamos viver a partir do ponto de que nós somos resposta do céu para esse tempo, nós somos resposta para essa geração? Como que nós podemos viver dessa forma? O primeiro ponto é: nós precisamos viver plenamente transformados. Em Gálatas 1,4 diz assim: que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então Paulo, antes dele ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele era um perseguidor. Nós vemos ali a morte de Estevão em Atos 8, quando Paulo, ainda Saulo, fez parte daquela morte mesmo, daquela situação toda com Estevão. Porém, lá no capítulo 9, Saulo, ele já tem um encontro extraordinário com Jesus. Então, a partir daquele ponto, toda a vida dele é transformada. Uma situação tão repentina, mas que transforma ele de um assassino, de um perseguidor, para um homem transformado, que vai levar a verdade. Então as suas atitudes, a partir daquele momento, elas mudam totalmente. E ele passou a viver uma vida de entrega, uma vida de rendição ao Evangelho. E assim ele abandona tudo que ele fazia anteriormente.
Então, o que este Paulo nos ensina a partir deste momento e neste versículo de Gálatas é que o principal ponto da fé é que nós éramos pecadores, mas a partir do momento do nosso encontro com Jesus, nós somos transformados. Então toda a maldade ela é afastada de nós e a nossa maneira de viver por meio do Cordeiro perfeito, de Jesus, o unigênito, ela é transformada e é capaz. Nós somos capazes de viver sem nenhum pecado, porque Ele se entregou e faz isso por nós. Então nós não merecíamos esse resgate. O nosso destino era o inferno, o nosso destino era a condenação eterna. Mas Jesus, por meio da graça e misericórdia de Deus, Ele nos resgata e nos transforma. Então, fica a pergunta nesse primeiro ponto. Como esse relacionamento com Jesus mudou e tem mudado a sua vida? Como que você tem tomado as suas decisões? Como que você tem vivido os seus dias baseado nessa verdade? Então que você possa refletir a respeito disso, a transformação que acontece na nossa vida por meio de Jesus. O segundo ponto para sermos resposta do céu neste mundo hoje é que nós precisamos proclamar o verdadeiro evangelho. Em Gálatas 1, 23 e 24 nós lemos: apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo falando, a respeito do que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Então a salvação de Paulo despertou ele para uma missão. E assim, com toda aquela entrega que ele fez, com tudo aquilo, nós podemos nos espelhar em Paulo e nos lembrarmos de que nós somos comissionados para a Boa Nova. Nós somos comissionados a espalhar a verdade do Evangelho a todo tempo, a todo momento, em todos os lugares, para todas as pessoas. Então essa verdade, ela precisa entrar em nosso coração e ela precisa provocar uma transformação diária do nosso ser. Nós não podemos encontrar com as pessoas, nós não podemos conviver e nos relacionar com as pessoas sem nos lembrar que nós somos portadores da boa nova, da boa notícia, daquilo que Jesus fez por nós. Isso é a nossa missão. Seria muito conveniente se nós fôssemos arrebatados a partir do momento da nossa conversão, Nós nos convertemos e pronto, já estamos no céu. Mas não, Deus permite que a gente viva para que essa nossa transformação seja um modelo, transforme outras vidas e outras realidades. Então, também mais duas perguntas para você se autoavaliar. O que é que suas atitudes e escolhas têm revelado sobre o Evangelho? As pessoas que convivem com você, elas têm desfrutado do Evangelho por meio da sua vida? E quais as novas ações você pode adotar para que as pessoas conheçam esse Evangelho, para que as pessoas desfrutem desse Evangelho? Então, que a gente possa a cada dia se avaliar mesmo, colocar diante de Deus onde nós precisamos ser transformados ainda, quais áreas da nossa vida nós ainda não temos dado liberdade para que Deus haja. E o terceiro ponto, para que nós realmente sejamos respostas do céu para esse mundo, é que nós precisamos driblar as distrações. E eu não sei você, mas eu penso que nós vivemos numa época com muitas distrações. O tempo todo celular na nossa mão, mensagens, notícias, muitas coisas têm realmente tirado a nossa atenção daquilo que realmente importa. Em Gálatas 1, 6 a 9 diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, muitas vezes, nós nem nos damos conta de como nós estamos distraídos, de como a rotina, de como as demandas de todo o tempo, elas têm tirado o nosso foco daquilo que realmente importa. Então, talvez a gente continue frequentando as celebrações, nós continuamos vindo ao GDC, mas talvez seja o único momento em que a gente pare para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Talvez na sua correria você não tenha separado um tempo para, de fato, por meio da leitura bíblica, por meio da oração e da adoração, receber aquilo que Deus quer te entregar. Então eu queria lembrar aqui com você a história de Marta e Maria,
onde uma estava ali ocupada nos seus afazeres e ela achou que ela estava dando o melhor de si para Jesus. Mas na verdade ela tinha negligenciado o mais importante, que era a presença dele. Pensa, ele estava na casa dela, estava à mesa com ela, mas ela preferiu ali se ocupar do que parar e dar essa atenção para ele. Enquanto a irmã não. A irmã ela foi ali e largou tudo que ela estava fazendo e dedicou aquele tempo para ele, né? Em Lucas 10, 41 e 42, Jesus diz à mulher: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então o inimigo ele vai tentar nos distrair do verdadeiro evangelho, talvez até com coisas listas, com coisas boas, como servir, por exemplo, mas que nós possamos não nos distrair com as demandas, com a correria ao nosso redor. Então, para a gente se avaliar, como que a gente tem deixado a rotina distrair o nosso relacionamento com Jesus? Como que a gente tem permitido que outras coisas tomem esse tempo tão precioso? E como que você pode hoje melhorar o seu tempo com Jesus? Será que mudando algo na sua agenda? Trocando algumas manias que talvez você esteja nesse momento? Em Gálatas 1:10 nós lemos: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, lá no comecinho da carta, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro quais são as suas reais intenções. Ele não tinha medo de fazer o que era preciso, porque ele não buscava a aprovação dos homens, como o versículo deixa isso muito claro. Mas quantas vezes, por receio da reação de outras pessoas, nós temos deixado de agir como deveríamos? Então essa é uma pergunta muito séria, né? Estamos aí no começo de um ano, temos todo um ano pela frente, que nós possamos realmente nos avaliar e que nós possamos hoje decidir viver uma vida completamente transformada, que nós possamos proclamar o Evangelho, viver a verdade do Evangelho nos nossos dias e que nós possamos driblar as distrações em busca de um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus. Não há nada que possa ser mais valioso na nossa vida, nos nossos dias, do que esse tempo, essa entrega e esse relacionamento profundo com Jesus. Então, para aplicação, que nesta semana você realize um ato de bondade, você leve a presença de Jesus mesmo para alguém do seu círculo de amizades, dos seus relacionamentos, e que essa pessoa sinta o toque, o abraço de Jesus por meio da sua vida. E para indicação, o livro Uma Vida com Propósitos. Na nossa rota de crescimento, nós temos esse curso, ele é gratuito, então o link está na descrição do vídeo. Se inscreva, quem sabe uma nova resolução para esse ano que está começando. E eu gostaria de fazer um convite para você. Se você ouviu esse estudo, assistiu esse estudo, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero deixar um convite para você. Temos um QR Code aqui, talvez você até já conheça Jesus, entregou a sua vida a Ele, mas você ainda não se decidiu pelo batismo. Então você também pode preencher esse QR Code, que nós vamos entrar em contato com você e vai ser uma alegria te acompanhar e te ajudar nessa jornada, nessa nova jornada. E se você ainda não faz parte de um GDC, também tem um QR Code onde você pode se inscrever. Através do GDC vai ser uma alegria te receber, você vai poder ter amigos ali, companhia de pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada com Jesus. Então, preencha também o formulário que nós entraremos em contato com você. E que você possa viver e desfrutar uma semana abençoada com a presença de Jesus, a companhia do Espírito Santo e a alegria do Deus Pai te acompanhando e cuidando de você. Deus abençoe.